Tudo disparou hoje. Bolsa de Valores verdinha, né? As principais ações da Bolsa Brasileira dispararam, incluindo o Banco do Brasil, né? Que disparou 4%. A Bolsa de Valores hoje trouxe alegria para o mercado e a gente consegue ver uma luz no fim do túnel. Assunto desse vídeo para poder te trazer clareza. Vamos falar especificamente do Banco do Brasil, mas vamos falar um pouquinho aqui também sobre o cenário. E cada vídeo a gente traz aqui um ensinamento e não vai ser diferente nesse, se você é novo por aqui. Muito prazer falar com você, meu nome é Thiago Montini, eu sou assessor de investimentos credenciado à corretora XP, portanto, se você tem um assessor da XP que fica te oferecendo um produto que não faz sentido para você, não fique sem acesso a um assessor qualificado que vai te ajudar de verdade. Link da descrição do meu contato, que trabalha no modelo sem conflito de interesse, entende? Link da descrição do meu contato, ao clicar será direcionado no WhatsApp, a gente bate um papo sem custo nenhum. Às vezes você tem conta em outra corretora, é só você ter acima de 100 mil reais que você se qualifica para ter acesso à minha assessoria e chamar a gente aqui, tá? Eu te explico como funciona o meu trabalho. Direto ao ponto. Olha só, vamos falar um pouco do Banco do Brasil, mas antes não tem como mostrar para você o que aconteceu no dia de hoje com o Ibovespa, né? Disparou o Ibovespa, uma alta aí de 2,5% a 137 mil pontos, tá? 137.968,16 pontos. E uma alta muito relevante, consistente, é uma luz no fim do túnel, né? O Ibovespa, pessoal, se você não sabe o que é um índice que compõe as principais empresas contidas na Bolsa de Valores, contidas aqui no Brasil, tá? É um índice que mede o resultado das empresas. E é o seguinte, as empresas, o valor de mercado das empresas estão subindo hoje, porque as pessoas estão otimistas, estão comprando mais do que vendendo, entende? Então essa força compradora está jogando a Bolsa de Valores para cima. Isso por quê? Por causa de um fato relevante que aconteceu lá nos Estados Unidos. Existe uma previsão de corte de juro. Tá aí a manchete. Ibovespa salta 2,5% e dólar cai R$ 5,42 após Powell indicar corte de juros nos Estados Unidos. O Jerome Powell, presidente do Fed, que é o Federal Reserve, é o Banco Central americano, tá? Que é basicamente o Banco Central nosso aqui, mas só que o de lá. Discursou nessa sexta no tradicional evento de Jackson Hole. Principal índice B3 encerra a semana com alta acumulada de 1% e moeda norte-americana de 0,43%, tá? E aí, pessoal, nós temos as falas aqui do Jerome Powell aí, né? O nosso presidente do Banco Central do mundo, né? Porque o que decidem lá vai repercutir aqui. Abre aspas. Embora o mercado de trabalho pareça estar em equilíbrio, trata-se de um equilíbrio curioso, resultante de uma desaceleração acentuada tanto na oferta quanto na demanda por trabalhadores. Essa situação incomum sugere que os riscos de queda no emprego estão aumentando, disse Powell. E aí, olha só, ele está indicando o seguinte, que provavelmente o juro vai ter que cair porque os dados de trabalho, que é o payroll, né, que é um indicador que mede os dados dos trabalhadores dos Estados Unidos, o índice de emprego, né, vem caindo e muito acima da expectativa. Isso mostra que a economia está desacelerando lá. Quando a economia desacelera, o governo precisa fazer alguma coisa para poder fomentar a economia. Uma das principais ferramentas é a taxa de juro. A taxa de juro que está alta lá para poder controlar a inflação vai ter que cair, porque a inflação já está um pouco controlada e a taxa de juro está muito alta, acabando impedindo o aumento de trabalho. Ou seja, os empreendedores que, ao invés de aumentar os seus negócios, começar a empreender, abrir o seu negocinho aqui e ali, contratar, eles preferem investir o dinheiro porque a taxa de juros está muito boa. E também a taxa de empréstimo acaba ficando mais alta na hora de financiar os seus empreendimentos. Então ele vai pensar 2, 3 vezes antes. Na hora de comprar um veículo vai pagar mais caro, na hora de financiar uma casa vai pagar mais caro, é igual aqui, entende? E aí, o presidente do Banco Central está vendo aqui a necessidade agora de abaixar a taxa de juros. E aí, meu amigo, quando abaixa o juro lá na América, as coisas começam a melhorar para a gente. Por quê? O nosso juro aqui ele já é alto pra caramba, né? E quando a gente compete com o juro alto nos Estados Unidos, a nossa moeda fica desvalorizada. Porque o juro nos Estados Unidos estando alto também, as pessoas pensam o seguinte, poxa, eu vou investir no Brasil, o juro é alto, tá, mas o juro nos Estados Unidos está alto também. O que compensa mais, aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? Então a pessoa acaba levando o dinheiro para lá para compensar esse juro alto, ganhar na marcação mercado, compensar também, investir na bolsa, que existe espaço para crescer quando o juro cai, entende? Então fica muito mais atrativo, tá? Consequentemente, a nossa moeda desvaloriza, que consequentemente a gente precisa ter o juro mais alto. E aí, meu amigo, quando eles sinalizam uma queda de juros, o que acontece? Significa que o Banco Central brasileiro vai poder diminuir também a taxa de juros,
né? Existe uma luz no fim do túnel aí para o nosso juro cair, a curva de juros já está fechando. E outra coisa, né? O dólar está desvalorizando, a nossa moeda valoriza perante o dólar, então fica tudo melhor para a gente, menos inflação, as coisas começam a baratear e você consegue ver o seu dinheiro valendo mais. Esse é o ponto. Por isso que a bolsa disparou, as empresas dispararam e aquelas empresas que caíram muito, pô, tiveram aqui um resultado melhor, incluindo agora o Banco do Brasil, que eu quero conversar um pouco com você. Olha só, o Banco do Brasil fechou o pregão nesse dia com uma valorização de 4,11%, uma valorização muito boa, sabe? A R$ 20,50, pessoal. Banco do Brasil que vem apanhando muito. Eu acredito que o patamar de 25, 27, 29 reais que já chegou o Banco do Brasil, dificilmente vai chegar a esse patamar. Poxa, mas já é o começo, né? Essa valorização de 4% na segunda-feira poderá valorizar mais, a gente não sabe, mas já é algo aqui bem interessante. Você que se posicionou e comprou, está baixando o preço médio, talvez você já consiga ver aí a sua carteira voltando um pouco para o positivo, ou não, né? Coloca nos comentários aqui qual que é o seu preço médio do Banco do Brasil. Falta muito ainda para valorizar? Precisa de quantos pregões, né? Para poder chegar aí no ponto de equilíbrio, né? Falta quanto tempo? Falta muito tempo ainda. Porque, poxa, eu tenho aqui pessoas que têm preço médio de 24, 25 reais que a gente atende aqui, né? Então falta um caminho longo pela frente, mas a gente sabe que é uma empresa boa. Mas eu quero trazer um ensinamento para vocês aqui. Olha só, às vezes eu vou responder comentário, eu procuro responder todo mundo, e eu vejo muitas pessoas dizendo assim, quando chegar a 15 eu compro. Quando chegar a 17 eu compro, Banco do Brasil eu não vou comprar agora. Na hora que chegar a 18 eu compro. E aí fica esperando o banco respeitar aquele suporte, aquela região onde vai normalmente, né, tende a esbarrar e voltar a subir. E às vezes não respeita, às vezes não chega. Então eu sempre digo que a análise gráfica ela é muito interessante, muito importante, agrega na sua tomada de decisão. É claro que agrega, ela é importantíssima, mas muitas vezes não respeita. E você que visa renda, você que visa dividendo, comprar empresas boas, baratas, para poder aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo no capital, mas visando principalmente renda, que é o dividendo, você não precisa ficar olhando para gráfico, entende? Não tem tanto essa necessidade. Conversei com um amigo, cliente hoje sobre isso, né? Porque muitas vezes é interessante você se posicionar, comprar a empresa baixando o preço médio no momento que está barato, do que esperar testar aquele suporte, porque se não testar, ele vai voltar a subir e você vai ficar chupando o dedo por ter perdido a oportunidade. Eu vou mostrar para vocês o gráfico do Banco do Brasil aí, e olha, realmente existe ali uma região aos 17 reais que o banco pode chegar, né? Que pode respeitar essa região aqui dos 17, mas não é nada garantido. Tem sim esse suporte? Tem, estou mostrando para vocês aí. Mas o que garante, né? Será que é garantido do banco esbarrar isso daqui e voltar? Às vezes não, às vezes pode voltar a subir e você perder essa oportunidade. Então, assim, o que eu venho fazendo aqui da minha parte não é recomendação de compra nem de venda, eu estou aqui para poder esclarecer para você o que eu faço e servir esse vídeo aqui para te ajudar na alimentação dos seus estudos. Eu não fico esperando bater suporte e resistência não, meu amigo. Se na minha carteira cabe o Banco do Brasil, tem espaço de acordo com o meu gerenciamento, e ele está negativo lá, está pedindo aporte, eu vou lá e compro para baixar preço médio, é claro, não vou ficar comprando muito, né? Compro um pouquinho, abaixo o preço médio, ainda tem espaço para poder colocar o banco na minha carteira, existe esse limite que eu defini, vou lá, compro mais um pouquinho, e assim eu vou me posicionando numa empresa boa que daqui a pouco pode voltar a subir. Ou não, pode cair também, a gente não tem bola de cristal para poder saber. Mas é uma gestão ativa de carteira que consegue te proporcionar segurança e ao mesmo tempo aproveitar as oportunidades sem deixá-las passar, né? Esse é o ponto, porque senão literalmente você pode ficar esperando chegar numa região e de repente o banco não chega nessa região e você vai ficar aí chupando o dedo. Esse é o ponto, tá? Olha, eu tenho um presente para você que ficou até aqui. Olha que presentão. Você que investe em ações e fundos imobiliários e ainda não tem uma planilha para controle dos seus ativos, você precisa conhecer a planilha inteligente. Ela atualiza sozinha com o Google, olha só o preço atual atualizado junto com o Google, te dando todo o parâmetro e perspectiva do quanto que você tem de lucro, o quanto que a sua carteira está valorizando em cada ativo, o quanto que é o seu preço médio descontado, preço médio, dividend yield and cost, o quanto que você recebeu de dividendo em relação ao seu preço médio, o peso ideal para cada ativo, e ainda você tem todo o parâmetro em tempo real, o patrimônio que você tem,
tem o valor investido total, a quantidade de ações, fundos imobiliários, dá para colocar BDRs, ETFs, e ainda você consegue ver a valorização em tempo real. Olha que genial, né? E ainda você consegue equilibrar a sua carteira como todo, colocando aqui se tem renda fixa, renda variável, internacional, criptomoeda, e o melhor, né? Você consegue também alimentar os dividendos, e aí você tem um parâmetro por completo do quanto que você está ganhando em valorização somado com os dividendos. Você não pode ficar de fora. Clique em Saiba Mais e adquira agora essa planilha, que vai ser um diferencial para os seus investimentos. Todo mundo precisa desse presente, viu? É uma gestão de carteira que a gente entrega aqui dentro dessa planilha. É uma planilha simples, mas muito interessante, porque ela entrega exatamente o que você precisa, que é comprar a melhor oportunidade dentro do seu portfólio, gerenciar aquela empresa que está te entregando mais dividendo, quanto que está entregando dividendo. Por exemplo, se eu te fizer uma pergunta, se você tem uma empresa aí, vamos lá, é a Petrobras na sua carteira, o quanto que a Petrobras já te pagou de dividendo? Você sabe me dizer? O quanto que a Petrobras já valorizou somado com dividendo? Você sabe me dizer? Se você não souber me dizer, porque você não está tendo um gerenciamento completo, você precisa saber, entende? Para melhorar na sua tomada de decisão, para saber realmente se aquela empresa faz jus ter aí dentro do seu portfólio ou não, ou se vale a pena investir mais, aumentar a posição. Então esse gerenciamento é fundamental, tá? E aí, meu amigo, esse é o ponto. O Banco do Brasil subiu, Bolsa de Valores, queria trazer aqui esse fato relevante para vocês. Você que chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa o seu gostei. Estou com uma meta de bater 20 mil inscritos até o final do ano. Com a sua ajuda, a gente está chegando lá. Um abração, tamo junto, até a próxima.